Bom dia. Ora, hoje são 23, está quase aí o Natal. Isto está um bocado para o escuro, não está? Está o tempo mau, está... Isto aqui está cheio de voeiro. Eu até tirei os óculos para ver se tinha as lentes. As lentes, mas não, é lá da rua, de repente pôs-se aqui o nevoeiro. Eu daqui ali para o quintal, para o terreno do Mafra, onde andam as ovelhas, já não vejo nada. Mas pronto, vamos lá ter aqui a nossa conversa. Ontem houve uma senhora que dizia que para eu falar devia de parar de pedalar, porque como anda assim, lhe estava a fazer muita confusão. Oh, minha senhora, acontece que isto são conversas com pedalada. Eu estou aqui na conversa, vocês, os que querem, ouvem do outro lado, e eu vou-me distraindo e vou pedalando, sem reparar no esforço físico que estou a fazer. Foi assim que eu tive a ideia de fazer estas conversas com pedalada diárias, mais ou menos a esta hora. Hoje está uns minutos antes daquilo que... É entre as 11 e o meio-dia. Horário rigoroso, entre as 11 e o meio-dia. É uma hora qualquer. Portanto, isso é a mesma coisa. Se isto é conversas com pedalada, se eu parar de pedalar, é conversas sem pedalada. Que é o contrário. Pronto, eu lamento que a incomode eu estar aqui a pedalar, mas é isso que vou continuar a fazer, e agradeço àqueles do outro lado que ouvem. O Jorge Oliveira, pedalada e sem mãos, pronto, e sem mãos. O Pedro Rochinha, o José Monteiro, Francisco Rodrigues, enfim, muita gente que já está aqui a passar, o Rui Pereira, o Carlos Carvalho, o Cidália Ribeiro, Subtil. Há gente que arranja assim uns pseudónimos. Ponham aí o nome à vontade. O Fernando Ferreira, o Silvano Almeida, o Rui Ramos, enfim, muita gente. Eu desejo bom dia a todos. Amanhã devo vir aqui outra vez, mas se por acaso não vier, um bom Natal. A todos, o melhor possível, atendendo a que este é possivelmente o pior ano das nossas vidas coletivas. Houve aqui... Eu já vou falar do canal Sénior. Houve um jornalista que disse isso, neste que foi o pior ano das nossas vidas. E logo outro jornalista lhe caiu em cima a chamar-lhe que ele sabia lá o que era o pior ano, não tinha ido à guerra colonial, não tinha isto, não tinha aquilo. Eu fiquei, foi ao Bento Rodrigues, creio eu, da SIC, que fizeram isso. Eu fiquei seriamente incomodado com o jornalista que escreveu aquilo. Acho que o jornalista que escreveu aquilo em relação ao Bento Rodrigues escreveu um enorme disparate, porque... O facto de se ter ido a uma guerra ou de se ter vivido durante o tempo da ditadura não quer dizer que os outros não possam saber tão bem como ele aquilo que aquilo foi, historicamente. E aquele termo foi um termo coletivo e não especial. Mas pronto, há sempre alguém. Aquilo cheirou-me a raivinhas pessoais, não gostei de ver. Não me lembro já o nome do jornalista que escreveu aquilo, mas pronto. Canal Sénior. Ora bem, vou começar por dizer o seguinte. Normalmente estas conversas, se forem ver, porque estão todas para baixo no histórico da página Facebook da Soleil TV, onde isto é emitido em direto, normalmente atingem 5.000 visualizações. Estas conversas, o que para uma conversa em direto é ótimo, não é? 5.000 visualizações e 1, 2, 3 dezenas de partilhas, não mais, e bastantes comentários. Comentários 200, pelo menos. Aliás, estão sempre aqui a passar. O de ontem, que falámos do canal Sénior, está quase nas 8.000 visualizações.
tem 3 ou 4 ou 5 vezes mais partilhas, agora de cor não me lembro. Eu já vi já vi ontem à noite, não sei se hoje de manhã os números poderão ser ainda maiores. Ou seja, e tem muitos comentários de pessoas a falar num canal sénior. Há um senhor que diz: não pode haver um canal sénior na função pública, ninguém pode trabalhar depois dos 70 anos. Pois isso não tem nada a ver. Porque um canal sénior é um canal sénior. E as pessoas podem colaborar pro bono ou até com pequenas compensações. E são contratos feitos à parte. Ninguém impede uma pessoa com mais de 70 anos. Além disso, quer dizer, é uma questão que não se põe, não é por aí. Dizia eu, muito mais gente viu aquilo, apoia, fiquei sensibilizado e hoje à tarde lá irei redigir a petição para depois fazerem o favor de divulgarem, assinarem, se estiverem de acordo, divulgar junto dos vossos amigos. Eu ainda não consegui ver, ontem não tive a oportunidade de ver isso, andei a ver outras coisas, quantas assinaturas são precisas. Há um senhor que mandou uma mensagem a dizer que eram 4.000, mas que agora a Assembleia alterou e passou a ser 10.000. Bom, se isso aconteceu, é uma imagem muito negativa com que a Assembleia fica. Ou seja, se 4.000 ainda cá aparecem petições, vamos lá pôr 10.000 para ver se ninguém consegue e não nos chateiam. Isso é uma coisa que uma Assembleia... Enfim, mas isso fica para outra discussão. Isso ficará para outra discussão. Mas se forem 10.000 ou 30.000, as que forem, eu ontem disse 30.000, como podia ter dito, queria dizer muitas, eu disse, são precisas para aí 30.000, mas se calhar até, não sei. Vamos ver, tenho que ir ver, ainda não vi, não tive a oportunidade para isso, quantas são necessárias. E depois, claro, aqueles que estão de acordo, além de assinarem, agradeço que divulguem nas vossas páginas do Facebook, pondo o link, etc., para se conseguir as assinaturas. E depois é entregar para lá. E ver o que é que eles fazem, o que é que eles discutem. A ideia é que o Serviço Público de Televisão passe a ter um canal sénior. Um canal dedicado aos séniores. Um canal que, se já existisse agora, poderia estar a fazer um trabalho brilhante e a ser uma ferramenta muito útil para o combate a esta pandemia que nós vivemos. Amanhã é a noite de 24 para 25. Infelizmente, muitos séniores vão estar sozinhos. Mesmo sozinhos. E outros vão estar apenas um casal de idosos que felizmente ainda se têm um ao outro. E noutros casos vão estar rodeados de outros idosos, em lares, porque não podem ir para casa das famílias. Simbolicamente, nesta noite, eu vou pôr a petição. Vou ver se consigo entender-me com aquilo e pôr. Se tenho essa intenção, acho que vou conseguir. E apelo-vos que assinem. É um apelo que faço, assinem-na, subscrevam-na, porque não é preciso assinar de mão. Aquilo é subscrito e depois eles confirmam por e-mail e a pessoa diz sim, sou eu e fica subscrito. Portanto, eu apelo que façam isso para chegar às assinaturas necessárias e enviar para a Assembleia da República. A altura é boa. A RTP vai mudar o presidente no final do ano. Esperemos, este vai-se embora, já dão entrevistas a dizer que se vai embora. Esperemos que o governo consiga fazer aprovar um nome de jeito para pôr à frente do canal público de televisão e que esse nome renove as direções, principalmente a direção de programas, e que ponha lá alguém com imaginação, com convivência, com uma vida que tenha demonstrado
ser capaz de fazer o cargo, de fazer o lugar. Não é o caso de quem lá está agora. E já lá está para a segunda vez, que é uma coisa engraçada. Mas, pensando assim, há nomes. Agora não me sai da cabeça nenhum nome que não seja sénior ou que para lá caminhe rapidamente. Mas há. É preciso pôr lá alguém que goste do país e que queira fazer do serviço público aquilo que eu digo que é espelho e memória. Se fizer isso, se aplicar estas duas palavras, aquilo vai ter bons programas. Muito bons programas. E imaginar formatos diferentes. Não podemos... Aquilo é tudo cópia. De manhã, olha aqui, olha ali, tudo cópia. E se me põe um fulano a falar de futebol, os outros dois também põem. Se me põe um gajo a falar de crimes, os outros também põem. Um leva lá um fulano a fazer ovos mexidos, o outro leva a fazer ovos estrelados e o terceiro ovos escalfados. E andam todos assim. Não há uma diferença entre o serviço público e os outros. Prestar serviço público é ajudar as pessoas. É entretê-las, formá-las, mostrar às pessoas o passado que temos e fazê-las ser orgulhosas disso e mostrar um rumo onde podemos chegar, mostrando aqueles que têm sucesso, nomeadamente os imigrantes, etc. É do conjunto disto tudo e das histórias riquíssimas que temos e das personagens riquíssimas que temos que ir buscar a inspiração para fazer os programas, quer a ficção, quer os documentários, quer o resto do entretenimento, concursos, por aí fora. Isso é fundamental. Um canal sénior. Bom, um canal sénior é fundamental que trabalhe para os séniores. E é fundamental que os séniores gostem desse canal. Porque se não gostarem e se não ouvirem, não vale a pena. Sabem porquê? Porque não há serviço público sem público. E, portanto, quando um canal público começa a mergulhar nas audiências, há uns que dizem, mas aquilo não é para ter audiência. Pois não. Mas se não tiver audiência, serve para quê? Para nada. Para dar trabalho a uns quantos. Para programarem para os amigos. Para eles se sentarem e dizer isto é ótimo, mas só eles é que acham. É para isso que serve? Não pode ser. Tem que buscar uma linha que tenha audiência e tenha público. E seja serviço público. E isso é muito mais fácil do que aquilo que se pensa. É mesmo muito mais fácil do que aquilo que essa gente pensa. E eles sabem, não querem ir por aí, mas sabem. E pronto, é isto que pode ser o canal no futuro. Se quiserem assinar essa petição. A quem é que compete fazer? Bom, isso é lá ao serviço público. Aquilo não é uma petição para depois nós, eu e mais 2 ou 3 ou 4 irmos fazer. Não. Não é para arranjar um tacho ou o que queiram chamar. Podemos colaborar, todos, porque todos podem colaborar nisto. Podemos colaborar, pode haver participações deste, daquele ou daquele outro, mas não é para ter o controle da coisa. Não. É para que seja um canal do serviço público e que funcione segundo as regras do serviço público e destinado àquela grande fatia do serviço público. E isto não é caro. Aliás, há meios, eu já ontem disse, só uma pequena publicidade dedicada aos séniores dava para isso. Mas hoje vou lançar uma, quase por graça, mas vou lançar. Nós pagamos uma taxa de audiovisual na conta da eletricidade. Não pagamos? Pagamos. Se os séniores são, no mínimo,
uns 30% da população portuguesa, no mínimo. Então, pelo menos, vá lá, 25% dessa taxa que as pessoas pagam, se revertesse para fazer um canal cujo objetivo fosse trabalhar para essas pessoas, era mais do que suficiente. Porque, felizmente, num canal sénior não é preciso fazer a televisão que hoje se faz, em que se gastam milhões num grande cenário e depois nem sequer se paga aos cantores que vão cantar nesse cenário. E depois os milhões, a riqueza está no cenário e os conteúdos são desastrosos. As conversas que ali se têm são do mais básico do que se possa imaginar. É uma televisão de fogo de vista. E o que se pretende num canal sénior é uma televisão de memória, de riqueza de conteúdo e não de riqueza de paredes à volta. Pode muito ser feito, sei lá, à volta de uma dessas mesas de jardim onde alguns séniores jogam dominó. Dali pode partir a ideia para contar grandes histórias que merecem ser ouvidas, porque daqueles 4 que ali estão, ou 8, a jogar dominó às cartas, certamente que existem no mínimo 2, 3 histórias que mereciam ser contadas, de uma grande riqueza e que iam ter audiência. Ou pensam que não? Não vão e tal. Experimentem. Tenham essa coragem, experimentem. Sabem porque é que eles não o fazem? Porque sabem que iam ter audiência e eles não querem ir por aí. Querem estupidificar as pessoas. E por isso é que continuam a fazer estas coisas que se vê aí, eu depois vejo nas redes sociais. Não vejo ali, mas depois agarro o Facebook e aquilo vem-me parar à frente, vacas dentro do estúdio, desalmadas e coisas do género. Querem estupidificar as pessoas em vez de agarrarem em histórias nobres e contá-las como deve ser. E é isso que um canal sénior podia fazer. E podia pôr essas pessoas a contar a história quase na primeira pessoa. Não era? Pois era. Mas podia fazer muito mais. Por exemplo, um programa da manhã. A gente vê os programas, são todos iguais. Hoje, um programa da manhã podia começar com um sénior a ir às compras no mercado da sua terra. Máscara, cuidados a ter. Começava logo a ser útil. Cuidados para entrar no mercado. O que estava no mercado. Logo útil. Aquilo que ele compra, qual é a sua reforma? 700 euros. Compra isto, compra aquilo, isto já não posso, aquilo posso. Mostrar a realidade, ser o espelho do país. Depois para casa, acompanhá-lo, falar, conversar, a visita de amigos, a visita do médico, falava-se de saúde. O álbum de família, falava-se de passado, de histórias, dos artistas que gostam. E os artistas apareciam a cantar. Pode ser no outro lado, com estes telemóveis hoje faz tudo e mais alguma coisa. E depois fazer o almoço, entrava a culinária. E depois almoçar. Bom, mesa muito comprida. Um amigo lá à ponta, outro aqui. E conversar. E mostrar outras coisas. Mostrar histórias de vida. Conversas, entrevistas. No fundo, é o que fazem agora. Mas sem ter um fio condutor. Sem ter uma realidade. Poderia ter uma realidade. Poderia falar de coisas muito mais atuais e úteis para os séniores hoje em dia. É um canal que pode falar das universidades da terceira idade. Das atividades da Santa Casa, que só conhecem a de Lisboa.
A de Lisboa, com o seu Euromilhões, esse toda a gente conhece. E as outras espalhadas pelo país, que fazem um trabalho, algumas não poderão ter falhas, ok, mas a grande maioria faz um trabalho meritório, útil, e o que seria do país sem elas? Portanto, também podiam colaborar. E para terminar, eu depois vou um dia destes gravar um vídeo só sobre isto, mas vou falar. Eu ontem fui com um familiar, levar um familiar a comprar uma peça de roupa e tive que ir aqui em Perpinheiro, a uma grande superfície, porque a loja está lá dentro. Não é na grande superfície, mas está dentro da grande superfície. E quando saí para acompanhar a pessoa, fiquei à porta, não é? À espera, e vi no café de um centro comercial da Sonai o Euromilhões. E comecei a pensar, mas não era suposto que o Euromilhões não fosse dado, porque aquilo dá um rendimento jeitoso, segundo parece, à Sonai. Então aquele rendimento não devia de ser dado, era aos pequenos comerciantes, para os ajudar a ultrapassar a crise. E porque estão sempre em crise. Os pequenos estão sempre em crise. Não devia ser dado, era a quiosques solidários. A quiosques que vendem jornais, cada vez se vende medo de jornais, vivem de quê? A Santa Casa, os jogos da Santa Casa, atribuem milhões a grandes superfícies da Sonai. Epá, eu acho que isso é trair completamente o espírito que devia ter a Santa Casa. Fiquei indignado, nunca tinha reparado naquilo. Vou gravar um vídeo só sobre isto um dia destes, ou se calhar já hoje. E pronto, ficamos por aqui. Amanhã, simbolicamente, irei pôr então online a petição para que a Assembleia da República discuta se deve o Serviço Público de Televisão ter um canal dedicado aos séniores. Até amanhã. Isto hoje cansei-me um bocadinho, mas vale a pena, que eu acho que me estou a sentir melhor. Espero que vocês não se sintam assim tão mal por me verem a andar assim. Oh, minha senhora, desculpe lá, é que eu não consigo pedalar assim estático, senão que fico com um problema na coluna. Até amanhã.